Olá, seja bem-vindo e hoje a gente vai falar um pouco sobre a história do Excel, sobre as tantas versões que existiram e os pontos mais relevantes, mais importantes de se saber entre uma versão e outra, como isso foi evoluindo ao longo do tempo. Eu preparei um material aqui que mostra mais ou menos a linha do tempo aí da evolução das versões. E uma coisa interessante é que a primeira versão, a versão Excel 1.0, ela nasceu em 1985. Vejam lá como faz tempo que a gente tem o Excel aí no mercado de trabalho. E um ponto bem interessante é que ela não nasceu para se trabalhar no ambiente Windows. A primeira versão do Excel nasceu para se trabalhar no ambiente Mac. Olha lá que interessante. E a segunda versão, a 2.0, que foi lançada em 1987, é que foi criada para o ambiente Windows. Então, no ambiente Windows, o Excel nasceu em 1987. Vejam lá, tantos anos aí atrás, né? Em 1993 surgiu a versão 5.0. Nós tivemos antes, em 1990, a 3.0 e a 4.0 em 1992. Mas eu destaco a 5.0 de 1993 porque nela foi posta uma mudança bastante significativa. Foi a primeira versão em que existiu o VBA, que é uma linguagem de programação utilizada até hoje, diga-se de passagem, um diferencial profissional enorme para quem domina essa linguagem. O objetivo dessa linguagem era automatizar tarefas repetitivas dentro do Excel. Eu falo que é um grande diferencial porque o VBA ele pode ser utilizado no pacote Office como um todo. Então, além de se usar no Excel, eu poderia usar, por exemplo, no Word, no PowerPoint, no Access, no Outlook, enfim. A gente tem aí uma ferramenta extremamente poderosa e ela nasceu dentro do Excel em 1993. Outra coisa assim que já faz tempo que está rolando aí. Outra coisa que também é legal é que a partir da 5.0 houve a possibilidade de se criar várias planilhas dentro do mesmo arquivo. Isso não era possível nos anos anteriores. E uma outra coisa foi que nasceu ali a barra de comandos em cima, né? Aquela barra de botões que a gente vê em cima, que não é como é hoje, mas foi a primeira vez em que surgiram aqueles botões na parte superior da tela ali, ajudando a gente com os atalhos dos recursos mais usuais ali e tal. Em 1995, houve uma mudança na questão da estrutura de nomes, porque até então o Excel vinha naquela vibe de ser 1.0, 2.0, 3.0 e assim vai. E em 95 eles mudaram um pouco esse sistema, colocando a denominação do modelo do Excel como sendo o ano de lançamento. Então o Excel 95 foi lançado em 1995. E assim eles fizeram, só com uma exceção em 2001, que foi criada a versão Excel XP, né? Então aí fugiu um pouco a regra, mas as versões 97, 2000, XP e 2003, elas passaram a ter várias funcionalidades, como por exemplo, validação de dados, surgiu aí nesse aglomerado de versões, auditoria de fórmula, que para quem não conhece ajuda a gente demais a analisar as fórmulas quando a gente pega uma planilha que não foi a gente que criou, né? E a gente então precisa entender como é que essas fórmulas estão postas. Então a auditoria nasceu ali, uma ferramenta fantástica. E a questão da tabela dinâmica. A tabela dinâmica surgiu nessas versões, nesse emaranhado aí de 97, 2000, XP, 2003, enfim. Então a partir dessas versões a gente passou a ter a dita da tabela dinâmica, que é um recurso extremamente poderoso em análise de dados, usado muito até hoje, né? Em 2007 houve uma grande atualização aí dentro do Excel. Primeiro a cara do Excel mudou um pouco, né? Apareceu o que a gente chama até hoje de faixa de opções, que veio com o intuito de substituir a barra de menu, né? Então a faixa de opções ela tinha, além de a faixa de botões de acesso rápido, né? Que é uma faixa que tem na parte superior, assim, esquerda da tela, e que é moldável, ou seja, eu posso pôr e tirar botões de acordo com a minha necessidade, né? Então, essa faixa de acesso rápido hoje é fantástica, assim. Muita gente até nem sabe que pode configurar essa faixa, mas pode, e ali a gente pode colocar os botões daquilo que a gente mais usa.
Outra coisa, e extremamente importante, foi a questão do aumento na área de desenvolvimento do Excel, né? Aquela parte quadriculada que a gente tem os quadradinhos, as células. Nas versões anteriores, a gente tinha aí um total de 65.536 linhas. Veja, isso já dava para fazer muita coisa. Mas a partir da 2007, a gente passou a ter 1.048.576 linhas, se a memória não me falta. Caramba, houve uma explosão de linhas para baixo. E no sentido das colunas, nós tínhamos então, nas versões anteriores, 256 colunas. E passamos a ter 16.384 colunas à nossa disposição dentro de uma única planilha. Sabendo-se que as planilhas, eu posso colocar quantas eu quiser dentro de um arquivo. Então, pensa a mudança que houve na dimensão de estrutura do arquivo. E graças a essa mudança, a gente começou a enxergar o Excel de uma forma diferente, enxergar realmente como uma possibilidade, né, uma ferramenta, né, muito possível para análise de grandes conjuntos de dados. Porque até então a gente fazia uso do Access para trabalhar uma grande quantidade de dados, né? O Excel se tornava um pouco limitado nas análises em função da sua área de trabalho. E com esse aumento aí, né, criando por volta de 17 bilhões de células dentro de uma única planilha, a gente conseguiu lidar com arquivos, com bases de dados muito maiores, e isso ajudou muito no nosso dia a dia. Houveram também várias melhorias nas tabelas dinâmicas, né? E uma outra coisa foi que as extensões dos arquivos mudaram. Então, até a versão 2007, nós tínhamos os arquivos do Excel criados em XLS. Quando o arquivo tinha uma macro, ele tinha então a extensão XLM. A partir dali, a extensão mudou. Então, XLS passou a ser XLSX e XLM passou a ser XLSM, né? O arquivo com macro e, no caso, o arquivo sem macro. Sem macro, XLSX, com macro, XLSM. Isso criou uma certa confusão na cabeça do povo, porque daí era muito comum você ter a seguinte indagação. Tá, os arquivos antigos abrem no Excel novo e os arquivos do novo abrem no antigo? Então vejam lá, respondendo isso, os XLS, né, os antigos, abrem normalmente dentro do Excel das versões mais novas. O que acontece é que quando o Excel novo identifica um arquivo XLS, ele desliga, ele desativa alguns recursos, como por exemplo minigráficos. Minigráficos eu não consigo criar dentro de um arquivo XLS. E o arquivo mais atual, XLSX, ele abre nas versões anteriores? Não, ele não abre. Mas no momento de salvar nas versões mais atuais, eu consigo salvar para versões anteriores. Aparece lá uma opção de salvar para a versão 97 a 2003, alguma coisa nesse sentido. Então eu posso salvar no formato XLS. De novo, aqui cabe um comentário. Se eu usei alguns recursos mais avançados dentro da construção do meu arquivo nas versões mais atuais, quando eu transformo em XLS, esses recursos eles se perdem. Então, por exemplo, alguma gama de cor diferente que eu usei na construção de um gráfico, pode ser que ela não aconteça quando eu converto para versões anteriores. Essa guerra existe até hoje, né? Tem muita gente ainda que se perde um pouco nisso. Mas é a questão de se adaptar e entender como é que funciona. O fato é que, a partir de 2007, então, houve essa mudança na estrutura dos arquivos. Eu queria chamar também a atenção para uma versão que foi a 2010. A 2010, ela teve uma formatação condicional melhorada. O que é essa formatação condicional? Pega, por exemplo, o recurso da formatação em si, tá? Antes a gente não tinha tantas opções de critérios lógicos, né? É como o autofiltro. O autofiltro também nessa versão passou por uma mudança muito grande. O autofiltro, em particular, ele começou a identificar quando a coluna era de texto, ou número, ou data.
E para cada uma dessas gamas de informações, o Excel trazia critérios lógicos mais pré-definidos. Isso também aconteceu dentro de formatação condicional. Então, a 2010 ela veio com essa diferença nesse sentido. Então, a formatação condicional tinha muito mais argumento, muito mais poder de análise do que nas versões anteriores. Outra coisa ainda bastante pontual em 2010 foi a melhoria no sentido das ferramentas de manipulação das imagens e vídeos dentro do Excel. Hoje a gente até, ironicamente, brinca falando assim que os recursos que a gente tem para, por exemplo, tratar uma imagem dentro do Excel se assemelham muito a Photoshop, por exemplo, a CorelDRAW, coisa que nós não tínhamos antes. Isso foi bem melhorado e eu achei interessante destacar. Em 2013 foram incluídos novos recursos, como, por exemplo, o Power Query, o Power View e o Power Pivot. Esses três caras têm um papel muito importante aí. Lá na frente a gente vai conversar um pouco. Mas, a princípio, eles vieram como suplementos que poderiam ser incluídos dentro do Excel. O suplemento é como se fosse uma espécie de um programinha que ficou muito bom e que a Microsoft assume como parte possível de ser integrada a um software. Então, na verdade, em 2013 a gente tinha o Power Query já meio que integrado, né? Havia uma versão para 2010 do Power Query, mas que precisava ser instalada. E em 2013 o Power Query então foi integrado, passou a fazer parte do Excel. E aí veio o Power View e o Power Pivot como ferramentas suplementares aí de poderem ser colocadas. Outra coisa foi o preenchimento relâmpago, um recurso que a gente tem hoje que ajuda a gente pra caramba para preencher listas, colunas, né? A questão da linha do tempo, que é como se fosse uma validação de dados, mas voltada para se trabalhar com data. Esse cara é muito legal dentro de dashboards, a gente usa muito hoje, que é uma ferramenta assim que olha para uma coluna de datas e consegue transformar aquilo em uma tira de botões em que você pode selecionar, por exemplo, eu quero ver o mês tal, o trimestre tal, o semestre tal, ou a data específica. Então, a questão do recurso de linha do tempo foi espetacular aí dentro da construção de painéis de informação ou os dashboards. E outra coisa relevante em 2013 foi a implementação de mais 50 novas funções dentro do Excel. Você vê que em 2013 houve um salto bastante grande aí, né? 2010 e 2013 foram bastante significativos para o Excel em função dessas mudanças e dessas melhorias aí que a gente teve. Em 2016, o Power Query foi integrado dentro do Excel, assim como o Power Pivot e o Power View. Eu volto a falar que esses caras são muito importantes porque eles se transformaram num produto independente, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eles passaram a fazer parte integral da versão 2016, então eles já não eram mais um suplemento. E outra coisa é que foram adicionados novos tipos de gráficos e foram inseridas as segmentações de dados. Segmentação de dados é como se fosse um autofiltro mais moderno, vamos chamar assim, né? Não é o termo técnico, mas como eu não quero ser muito técnico, eu quero que as pessoas leigas também entendam um pouco. Então, na verdade, são caixinhas de botão, né? Que facilitam a filtragem de dados, fica uma coisa muito mais intuitiva. Isso em 2016 foi muito melhorado. A segmentação de dados já existia nas versões anteriores, 2010, 13, mas ela só existia para a tabela dinâmica. E em 2016 ela passou a existir também para uma base de dados formatada como tabela. Existe um recurso dentro do Excel, formatar como tabela, e a partir do momento que você pega uma base de dados e formata como tabela, você agora pode usar segmentação de dados dentro dessa tabela. Isso foi uma melhoria considerável porque fez com que pessoas com conhecimento não tão profundo conseguissem usar essa ferramenta de um jeito bem simples. Isso foi muito legal. E aí, final de 2018 para 2019, surgiu a versão 2019 e quase em paralelo surgiu também a versão 365. E aqui eu quero conversar com você sobre um detalhe que eu acho que é importante.
Primeiro foram incluídas novas funções e novos gráficos, né? Principalmente a questão das funções matriciais no 365, principalmente, eu já vou falar sobre isso, mas foram incluídas mais funções. Houve uma melhoria significativa na questão das tabelas dinâmicas e houve uma atualização do Power Pivot, que é uma ferramenta de análise fantástica. E os arquivos desenvolvidos dentro do Excel passaram a poder ser publicados no Power BI. E aí vem o Power BI, e eu quero conversar um pouquinho sobre isso, abrir um paralelo sobre isso, que é o quê? Hoje fala-se muito de Business Intelligence, ou BI, né? E aí a Microsoft, então, lá atrás, só lembrando um pouquinho, em 2013, lançou como suplemento dentro do Excel Power Query, Power Pivot, Power View e o Power Map. Mas eles eram suplementos. Esses caras podiam ser instalados e usados dentro do Excel. E o que eles fazem? Eles fazem análise de dados. São 3, 4 softwares assim extremamente poderosos para o tratamento e a análise de dados. Isso deu tão certo que a Microsoft pegou esses 4 caras e transformou num software independente do Excel. Ou seja, eu posso ter o Excel instalado na máquina e posso ter o Power BI. E o Power BI virou uma sensação no mercado porque ele tem lá uma facilidade extrema de se trabalhar dados, né? Ele coleta dados de vários formatos, ele é muito poderoso, ele tem aí uma gama de possibilidades de apresentação das informações extremamente variável, e ele é um cara que cada vez mais está crescendo no mercado aí de trabalho. E aí vem uma questão que é assim, então o Excel vai morrer? Não, porque na verdade o Excel ele tem uma vibe e o BI tem outra. Os dois são softwares que tratam dados, ponto, mas a vibe deles é diferente. Então, um não substitui o outro. Na verdade, eu penso que um complementa o outro, né? Seria muito legal para quem vai aprender Power BI ter uma visão boa de Excel e vice-versa, né? Então, o Power BI virou um software independente, mas nasceu, vamos dizer assim, dentro do Excel. E isso é muito legal. E aí, em paralelo a essa 2019, veio a 365. E qual é a grande novidade da 365? A versão 365 é a primeira versão que não é comprada, ela é alugada. E aí vem uma coisa bem interessante que é assim, eu posso alugar, por exemplo, a versão por um ano. Então eu alugo o 365 por um ano. Dentro disso vem o pacote Office, então dentro disso vem o Word, o Excel, o PowerPoint, o Access, o Outlook, o OneNote, bom, enfim, o pacote Office vem dentro da versão 365. É uma versão que custa hoje, eu estou gravando esse vídeo em 2021, está custando por volta de 230 a 250 reais a assinatura anual. 250 reais, vamos pensar nesse valor como base, 250 reais por ano, né? Não é por mês. E a vantagem é que eu posso comprar uma versão em que eu possa instalar até em 5 aparelhos. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho instalado no meu celular, no meu tablet, no meu celular, no meu notebook, no notebook da minha esposa e no computador do meu filho. Então eu comprei esse pacote por esse valor e instalei 5 cópias dele dentro de cada um desses itens. Então isso já é uma enorme vantagem. Outra coisa muito legal é que eu consigo usar ele online, né? Então se eu chegar em qualquer computador e entrar lá no site da Microsoft com meu login e minha senha, eu vou conseguir usar os meus arquivos se eu os gravei na nuvem. E outra coisa muito legal é que qualquer tipo de atualização que a Microsoft criar dentro do Excel, ela passa a estar disponível para mim na minha máquina, no meu celular, ou enfim, né? Então a gente tem uma atualização constante das versões dos recursos no Excel 365. A maioria dos vídeos gravados no YouTube hoje em dia utilizam a versão 365. Então aí vai uma dica que é assim, às vezes a pessoa vê a pessoa fazendo ali, né, gravando o vídeo e fazendo uma determinada ação dentro do Excel, e ela vai pegar e vai fazer no Excel dela.
E aí ela chega e fala, ué, mas eu não estou enxergando esse menu, eu não estou achando essa ferramenta, eu não consegui fazer o que o cara fez. Provavelmente é porque você não está usando uma versão atualizada do Office. Então é muito comum, por exemplo, uma pessoa que tem o Excel 2010 instalado na máquina, tentar fazer uma determinada coisa que o cara da versão 365 está fazendo e ele não conseguir porque ainda não existe aquele recurso na versão 2010, e sim só na 365. Então, fica ligado nisso que é importante. Em resumo, eu vou dizer para vocês o seguinte. A maioria das vezes eu digo assim para os meus alunos, né, que a gente precisa usar o Excel de forma que não interessa em que versão eu esteja, eu tenho que saber usar. Sei lá, 80% do software é igual, né? Independente da versão, é como dirigir um carro. Eu dirijo um carro, eu vou dirigir qualquer outro. A lógica, o conceito é o mesmo. Então isso também existe dentro do Excel. Mas é fato que nas versões mais atuais, principalmente a 365, existem alguns recursos diferenciados que não existem nas versões anteriores. Então pode acontecer de você tentar fazer alguma coisa que você viu no YouTube e não conseguir. Ou pode acontecer de você ir fazer um teste numa empresa e a pessoa te pedir para fazer uso de uma ferramenta que ainda não existe, por exemplo, nas versões anteriores. Eu vou dar um exemplo de uma função famosa que todo mundo fala que é bom conhecer, que é a PROC-V. A 365 tem a PROC-X, né? E a 2010 não tem a PROC-X. Então pode acontecer de você, numa empresa, aí fazer um teste e o cara te pedir para usar a PROC-X, por exemplo, e você nunca ter mexido com essa função em função de você estar com uma versão anterior. Então, se vale uma dica aí é tentar se manter sempre atualizado com a questão do software. Bom, viram como o Excel já é um senhor? Ele nasceu em 1985, né? E ele persiste até agora e ele vai para frente porque de novo falando, né? Tem gente que fala assim, o Excel vai morrer porque agora com esse negócio do BI, volta a falar, uma coisa não substitui a outra. Os dois estão caminhando juntos e felizes aí por muitos anos e a gente ainda vai ter o Excel como uma ferramenta muito poderosa dentro das empresas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham entendido. Lógico que houveram outras mudanças ao longo dos anos, mas eu destaquei as mais importantes. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí um comentário sobre isso. E muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Valeu!